Oi, turma do segundo ano. Nós vamos começar aqui a correção de mais uma atividade, ok? Agora a atividade número 2, que foi em relação à aula do EducaPE no dia 1º de maio, certo? E o tema dessa atividade foi sobre os vírus, certo? Na primeira questão, eu pedia para vocês preencherem corretamente as frases que seguem com essas 6 palavras: doença, viroses, pandemia, surto, epidemia e endemia, tá? Na letra A dizia assim: A é conhecida como aumento no número de casos de uma doença em vários países no mundo, certo? O segredo está aqui, é o aumento em vários países do mundo, como é o caso do novo coronavírus, a Covid-19 na atualidade. Então, o que está acontecendo nesse momento é uma pandemia. A pandemia é quando ocorre um aumento muito grande no número de uma determinada doença e isso se espalha para vários países do mundo, atravessando continentes, que é exatamente o que a gente está vivenciando agora. Na letra B diz assim: todas as doenças causadas por vírus são conhecidas como viroses, certo? Como viroses. As doenças que são causadas pelos vírus são chamadas de viroses. Letra C. O aumento no número de casos de uma determinada doença em uma região pequena é chamado de, agora é o aumento da doença em uma região pequena. Quando o aumento da doença está concentrado em uma região pequena, a gente diz que isso é um surto, certo? Na letra D, é conhecida como qualquer alteração no estado de saúde física, mental, social de um indivíduo, tá? Quando ocorre qualquer alteração em um desses estados aqui, no nosso estado da saúde física, mental ou social, a gente diz que a gente está passando por uma doença. Logo, as doenças podem ser de origem física, mental ou serem influenciadas por aspectos sociais. Letra E. A é aumento no número de casos de uma determinada doença em cidades ou estados. Quando isso ocorre em cidades ou estados, a gente está falando em epidemia. Ela é maior que um surto, mas é menor que uma pandemia, tá? A extensão de alcance dela. Letra F. Quando uma doença é característica de uma determinada região, ela só existe numa determinada região, melhor ela está restrita, né? Não é que ela só existe nessa região, é que ela é comum nessa região. E tem ciclos controlados, ou seja, ora ela aumenta em alguns tempos do ano, ora ela baixa, ora ela aumenta, ora ela baixa. Isso acontece com a dengue aqui no Brasil, certo? Em período de verão, aumenta muito o número de casos de dengue, depois dá uma descida e sobe, mas sempre ocorre dengue aqui. A gente está falando de endemia. Então, a dengue é uma doença endêmica, principalmente aqui no Nordeste. Vamos para o terceiro. Segundo. No segundo, a gente está pedindo para correlacionar, né, as palavras vacina e soro com as determinações que tem aqui do lado. Vacina e soro são duas substâncias que foram elaboradas, né, criadas pela ciência, com a finalidade de proteger a gente com relação a doenças. Quando ela protege antes da gente ter a doença, a gente chama isso de vacina. Quando a gente toma depois de ter adoecido para tratar a doença que a gente já tem, a gente chama isso de soro, certo? Então, a diferença entre a vacina e o soro está aqui nessas 6 frases, certo? É considerado uma técnica de prevenção. Então, se é uma técnica de prevenção, a gente toma antes de ficar doente, né? A gente toma para prevenir a doença. E isso é a vacina, número 1. Consiste no vírus atenuado, ou seja, o vírus enfraquecido, né? No laboratório se enfraquece esse vírus que a gente toma e estimula o corpo a produzir anticorpos, gerando memória imunológica, deixando a gente protegido. Quem faz isso? A vacina. É um tipo de imunização
ativa, ou seja, é um tipo de imunização que vai ativar o nosso corpo a produzir anticorpos. Quem faz isso? A vacina. Consiste no anticorpo pronto e não gera memória imunológica, ou seja, a gente já toma o anticorpo que nos protege de maneira pronta. Isso nada mais é do que o soro. O soro a gente já toma o anticorpo pronto, a vacina a gente toma para nosso corpo produzir. Por isso que o soro é tipo de é chamado de imunização passiva, ou seja, o nosso corpo não vai ter trabalho algum, ele já vai receber o anticorpo pronto de maneira passiva. Então, esse aqui é o soro. Na vacina, ele vai produzir. É uma técnica terapêutica. Técnica terapêutica é aquela técnica que trata. Você já está com a doença, mas você vai ser tratado. Quem trata a doença já instalada é o soro. A vacina você toma antes de ter, tá? Essa é a diferença. No terceiro, é uma questão grande e aberta, né? Que diz assim: cite 5 viroses e informe o tipo de vírus que a causa, os seus sintomas, as formas de transmissão e prevenção. Essa questão é bem longa e eu não vou me detalhar muito nela, tá? Existiam vários tipos de viroses que vocês podem citar aqui, ou seja, 5 tipos de doenças causadas por vírus. Teria, por exemplo, a gripe, o resfriado, que são parecidos, mas são causados por vírus diferentes. Teria o sarampo, que é uma doença causada por vírus. A rubéola, a raiva, cachumba ou papeira, né? Que muita gente conhece pelo nome de papeira. Teria a AIDS, certo? E por aí vai, muitos outros exemplos. Então, vocês nessa questão eram livres para escolher 5 delas. Me dizer os vírus que causavam, né? Por exemplo, aqui a gente teria que o vírus da gripe é causado pelos vírus influenza, o vírus da AIDS é causado pelo vírus HIV, são vírus diferentes, tá? Os sintomas variam também em relação às doenças, né? Os sintomas do resfriado e da gripe são bem parecidos. Coriza, dor no corpo, espirro, tosse. A diferença é que na gripe a gente tem febre e no resfriado a gente não tem. O sarampo, por exemplo, teria as manchas vermelhas no corpo e febre. Rubéola também dá manchas vermelhas no corpo e febre. A raiva, os sintomas são fraqueza muscular e paralisia muscular, e dentre outros. A forma de transmissão também varia, né? A gripe, o resfriado, o sarampo, a rubéola e a cachumba é transmitida através de secreção. Já a AIDS é por relação sexual ou transfusão sanguínea, né? E a prevenção também varia aqui em relação a elas, ok? Espero que tenha ficado claro para vocês a atividade, caso tenham alguma dúvida. Um abraço.